agachamento na posição mágica, agachamento natural. Pensamento do até com Paulo Gentil, solta o frase posso deixar o joelho passar da ponta dos pés? E na verdade, não há opção. Se você faz um agachamento profundo, o seu joelho sempre vai passar da ponta dos pés. Basta você tentar sentar nos seus calcanhares sem que os joelhos avancem e você vai ver que isso é impossível. Vamos dar uma lição prática pro professor americano da Universidade de Agachamento. Veja só, quando ele trava na mesma linha dos pés do joelho, ele faz a compensação com a coluna. O movimento correto é abdominal. Ele vai passar o agachamento normal profundo e vai acabar empurrando o banco, mostrando que é possível sem passar o joelho da ponta do pé junto. E bons ganhos. Yes, vamos lá. É possível sim, possível, mas não é necessário. Mas o que é que isso causa? Vamos lá. Hey yo, pra quem me vê aqui no YouTube, meu nome é Manuel Júnior, sou profissional da educação física, estudioso na área de mecânica e biomecânica aplicada ao exercício, e hoje a gente vai fazer a parte 2 daquele vídeo sobre agachamento e essas afirmações de especialistas de passar da linha do pé ou não, por que isso foi criado, enfim. E no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre alterações anatômicas de cada pessoa, né, e falei um pouco também sobre posição e alinhamento patelar, enfim, né. Se você não viu o primeiro vídeo, veja. Uma base importante, também trouxe algumas bases científicas pra gente embasar algumas possibilidades e não afirmações, né? E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre, primeiro, passar ou não da linha dos pés. Por que isso foi criado? É importante a gente saber esse motivo pra gente aplicar ou não. Então, biomecânica aplicada. A gente vai aplicar a mecânica agora, saber por que foi criada essa regra, né? De onde surgiu, pra saber se é interessante a gente fazer dessa forma. E segundo, se todo mundo vai conseguir fazer. Entre várias possibilidades e estruturas anatômicas, porque os agachamentos eles mudam, principalmente quando a gente fala de agachamento profundo. Principalmente, defina agachamento profundo. Então eu vou mostrar para vocês um pouco sobre agachamento profundo, a definição, qual seria a definição, se cada estrutura é diferente, como a gente enxergaria o agachamento profundo ou não. E, fora isso tudo, a aplicação mecânica da linha da força. Eu vou iniciar aqui sobre linha da força, porque assim, nos vídeos, né, nos estudos até, nunca se considera a linha da força. UBS. Geralmente a mecânica é negligenciada, releve minha afirmação de nunca. E a linha da força vai ter muita influência na relação comprimento e tensão dos tecidos contráteis do quadril. Vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou passar para vocês é o seguinte. Vou pegar esse quadro branco aqui e a gente tem que, inicialmente, reaprender ou relembrar alguns conceitos da física, tá? E como a gente trabalha com a física, né, a mecânica aplicada, eu preciso trabalhar com a física, a gente tem que saber um pouco sobre vetores, né? Uma força, ela é caracterizada por um vetor, né? Caracterizada é apresentada por um vetor, né? Então, quanto maior um vetor, maior a magnitude da força, né? Mais forte aquela força, vamos falar assim. E também o vetor mostra a direção daquela força, né? Inclusive, as fibras musculares têm direções. Então, quanto mais você consegue alinhar o vetor da sua resistência, né? Pode ser um peso, um halter, com o alinhamento da fibra muscular, que vai fazer outra força, né? A força de resistência é a força do halter. A força muscular é a força do músculo em se encurtar, né? Encurtar uma inserção à outra. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas é interessante a gente começar a visualizar isso dentro da academia, dentro dos exercícios. Então, o principal, né? O que eu vou trazer aqui sobre vetores é o que a gente precisa saber só de uma coisinha pra gente entender essa questão do passar da linha do pé ou não. Qual é a questão? Como a força ela é determinada por um vetor, existe algumas situações em que tem mais de uma força, né? E quando tem mais de uma força aplicada no mesmo ponto, essa soma de vetores vai criar um vetor principal, um vetor resultante, né? Isso pode ser inverso também, um vetor resultante pode ser decomposto, mas a gente vai falar sobre a soma de vetores. Então imagina o seguinte, eu tenho um vetor nessa direção e um vetor nessa direção. Claramente, são dois vetores, um com mais magnitude que outro, e pra gente saber qual seria o vetor resultante, nós precisamos traçar a linha do paralelogramo, né? Que vai trazer a linha da força resultante entre a soma desses dois. Seria mais ou menos isso aqui. Eu sei que tá feio, mas assim, acho que deu pra entender, né? Então, cadê a bolinha dessa? Então, vou fazer outro exemplo. Se a gente tem esse vetor de magnitude, esse vetor de magnitude e esse, a gente vai traçar a linha paralelogramo, que a gente vai ter esse vetor aqui. Nossa. A gente vai ter mais ou menos esse vetor aqui, o vetor resultante. Tá mais ou menos isso, mas deu pra entender, né? Por que eu tô falando isso? Bom, a gente vai falar sobre passar a linha do dedão no pé ou não. Trouxe aqui essa imagem pra vocês e o que é que acontece? A gente tem, quando a gente faz o exercício, né? A gente aplica forças em uma estrutura. E a estrutura em questão, pra essa regra existir, nossa, beleza. O que eu tava falando? Sim, nós aplicamos força e nossa estrutura vai reagir àquela força de alguma forma, né? Então eu trouxe aqui a articulação do joelho e claro que
essa afirmação, vamos falar assim, essa resposta fisiológica, não é uma resposta fisiológica, mas não sei nem como definir, mas a resposta em que trouxe à tona a regra de não passar a linha do pé foi pesquisada a partir de estudos, né? Esses estudos demonstraram resultados. E o resultado seria que isso causa mais dores articulares ou, sendo mais específico, a maior compressão patelofemoral, né? Então a gente vai falar sobre compressão patelofemoral. O que seria uma compressão? Seria duas forças atuando numa mesma estrutura. Duas forças atuando numa estrutura, né? Isso causa uma compressão, né? E nesse caso seria uma compressão patelofemoral, porque quando nós realizamos a flexão do joelho, a patela ela tem que ser deslocada um pouco para baixo e a gente vai ver que existe uma compressão nessa direção da estrutura, né? Duas forças. A força que está puxando essa patela para dentro e a força de reação, né? Vamos falar assim. Beleza. Então, entendendo sobre vetores e sobre articulação, qual é por que eu decidi trazer isso para vocês, né? Porque existem dois tipos de força que vão causar uma força resultante dentro aqui da patela, durante o agachamento. Quais seriam essas forças, né? Tem a força do tendão do quadríceps, puxando para cá, e a força do tendão patelar, puxando para cá, em direção à tíbia, né? As duas puxando vão causar uma força resultante, olha lá, uma força resultante para cá, beleza? É isso, quando a gente flexiona o joelho, é isso que acontece dentro da nossa articulação do joelho. Do joelho, né? Repetir, do joelho. Enfim, beleza. E qual a questão sobre passar da linha do pé ou não? A gente vai... Deixa eu mostrar só um videozinho aqui primeiro, antes de voltar pra cá. Nem pra cá, eu acho que eu vou voltar pro nosso quadro. Também pra cá. Beleza. Eu separei esse vídeo aqui dessa moça. E veja só. Agachando, ela tem um agachamento super profundo, né? Vamos chamar assim, super profundo. E a gente pode aqui traçar a compressão patelofemoral, que seria nessa direção e nessa, né? Quadríceps, tendão, que vai causar uma resultante. Só que qual é a problemática? Eu não vou falar problema, porque não é um problema, é o que acontece, né? Qual é a problemática referente a isso? Claro que também depende do torque, né? Se o torque for muito alto para a região do joelho, a magnitude do tendão do quadríceps vai aumentar. Isso, consequentemente, vai aumentar essa força resultante. Mas vamos explicar mais profundamente o que é que isso causaria. Então, a gente tem que entender o seguinte. Certo. Quanto maior o vetor, mais magnitude ele tem. E a gente vai perceber o seguinte. Quando a gente tem dois vetores, né, na mesma direção, esse traço do paralelogramo, ele vem mais para cá. Porque ele aumenta o vetor resultante. Para falar para cá. Certo? Porém, eu vou trocar de cor. Sim, vou trocar de cor. Vamos aqui de novo. Porém, ó. Vou fazer tudo de novo. Vem cá. Esse para cá. E esse para cá. Quando dois vetores estão na mesma direção, né? É assim que se fala. Eles aumentam a resultante, né? Na soma, eles causam... Acho que eu expliquei errado aquilo ali. Não, eu expliquei certo. Porque, enfim. Quando os vetores estão na mesma direção, eles causam uma resultante de maior magnitude, né? Então, eu disse que ia fazer de cor diferente. Certo? Porém, a gente vai perceber o seguinte. Quanto menor o ângulo entre esses dois vetores referente ao paralelogramo. Eu posso ter feito errado antes, mas vamos deixar assim. Maior é esse vetor resultante, quando está na mesma direção, né? Ou seja, quanto mais o seu joelho, ele flexiona, né? Ele dobra durante o agachamento, mais compressão patelofemoral vai ocorrer naquela estrutura. Então, essa é a problemática, né? Quanto mais você passa a linha do joelho, a linha do pé, mais o joelho se fecha, esse ângulo fica cada vez mais agudo, né? O ângulo vai fechando cada vez mais, causando a compressão patelofemoral maior, né? Nesse caso. Eu tô pensando ainda nos outros nas outras resultantes que eu tava desenhando antes, mas eu só queria mostrar essas direções, a resultante, mas o que acontece é isso, né? Sempre forma um paralelogramo, então quando eu desenhei quando eu desenhei horrivelmente, não dava para desenhar um paralelogramo muito bonito, mas deu para entender, né? Eu acho que dá para lembrar isso da época do colégio, né? Vamos seguir. Então é isso que acontece, é essa a problemática em relação a passar ou não. Como eu tinha falado no primeiro vídeo, o que é que acontecia, né? O que é que aconteceu? O que é que eu trouxe à tona? A gente não sabe se a pessoa tem alguma alteração estrutural na articulação ou não. Então, como é que a gente vai utilizar o agachamento profundo nas pessoas? É uma problemática. Como profissional, né? Como eu falei antes, se não precisasse se prescrição fosse só passar exercício, eu tenho certeza que qualquer pessoa que vai pra academia durante um tempo saberia passar um treino, peitoral ou costas inferiores, passar um treino é uma coisa. Agora, ser profissional de educação física, ser profissional do exercício é outra. A gente tem que levar em consideração vários fatores. E um dos principais fatores que a minha luta aqui no canal, nas minhas afirmações, não afirmações, mas nas minhas sugestões, são de que há muita negligência da mecânica nos exercícios. Então, o exercício, ele influi muito, a mecânica influi muito no exercício. Se você não souber a mecânica, se você não souber, pelo menos linha da força ou sobre torque, é complicado falar sobre o profissionalismo do exercício, tá? Um profissional do exercício em si, né? E o que o exercício vai causar, enfim. Mas eu só quis trazer pra vocês, espero que
que esse conhecimento ajude-os de alguma forma, né? Mas vamos lá. Então essa é a problemática. A gente vai usar ou não? É saudável ou não? E é isso que eu entro em considerações. É natural o joelho passar? É complicado falar natural, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora, né? Como eu mostrei pra vocês, ó, essa moça, ela tem um agachamento super profundo, né? O que é que a deixa, né? O que é que a provém de conseguir fazer um agachamento dessa forma, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Lembrando que eu não quero... curti aqui, nem curti. Lembrando que eu não quero trazer a minha opinião como verdadeiro ou nada do tipo. Eu só vou trazer uma discussão sobre, né? Principalmente nas afirmações sobre agachamento natural. O que seria um agachamento natural ou não. E se seria inteligente, eu não vou falar inteligente, mas se seria interessante realizar agachamentos profundos ou não. Na verdade, não interessante, mas seria possível ou seria necessário, ou você pode... não é forçar. Você pode, assim, afirmar que qualquer pessoa consegue fazer um agachamento profundo, né? Você vai preparar essa pessoa para um agachamento profundo. Agachamento é uma coisa complicada, eu já vou falar sobre isso. Mas vamos ver o agachamento do menino. Eu adoro esse cara. Eu tô trazendo, inclusive, né? É complicado falar sobre a ciência de várias formas, porque aqui provavelmente ela não é um atleta. Eu não sei, né? Não posso nem dizer, não sei quem é, né? Eu peguei aqui no YouTube. Mas sobre atleta de modalidades diferentes. Então já muda tudo também. Pela complexidade. Eu tô mostrando pra vocês a complexidade do que é um agachamento, né? Então, a quantidade de resistência, vou falar já sobre isso, a quantidade onde essa resistência está direcionada, vai alterar muita coisa e algumas possibilidades. E eu vou mostrar pra vocês, então a gente vai falar um pouco sobre um atleta de fisiculturismo, nesse caso, né? O agachamento pode ser utilizado para outras modalidades de outras formas. A gente pode falar sobre tensão elástica de estrutura passiva para powerlifters. Então, é muito complicado, é muita coisa pra se falar de um agachamento. Por isso que eu demorei tanto pra fazer esses vídeos. E mesmo assim, eu ainda tenho o sentimento de que falta coisa. Mas vamos lá, eu vou deixar assim mesmo e talvez eu vá tirando dúvidas. Se vocês quiserem saber sobre técnica de powerlifting, né? Técnica de levantamento de peso, que é diferente de estímulo de contração muscular, eu posso trazer um vídeo pra vocês, como sempre, comentários ou lá no Instagram. E vamos ver o agachamento do Chris Bumstead, C-Bum, como diria Rodrigo Góes. Vamos lá. Vamos lá, olha só o agachamento do cara. A gente vai negligenciar, né? Vamos falar assim. A gente vai deixar de lado um pouquinho a quantidade de resistência, né? Em relação a ela, em relação a ele. Mas qual a diferença? O agachamento dele é tão profundo quanto o da moça, né? Isso seria um agachamento profundo, né? Provavelmente aqui o fêmur dele ainda tá em 90 graus em relação ao quadril. Isso eu ia falar. Não, 90 graus não, nada a ver. Ele tá em relação àquela afirmação do Paulo Gengil sobre sentar nos calcanhares, né? Ele não consegue chegar. Isso é uma situação que ocorre também na mesa flexora, que muito provavelmente você não consegue, assim, tem pessoas que conseguem. Provavelmente essa moça conseguiria tocar os calcanhares no quadril, sendo que não é pra todo mundo. E provavelmente o Chris também não consegue. Mas por quê? Porque ele é fraco, né? Não, o agachamento dele é totalmente diferente do dela. Mas eu vou falar um pouco sobre relação de comprimento e tensão e como isso pode alterar a capacidade de fazer um certo tipo de amplitude ou não. Falando sobre amplitude, a amplitude dela é bem maior do que a dele em alguns graus, assim, em graus incidivos, né? Tão maior, mas são graus que requerem muita coisa. E mesmo assim são dois agachamentos profundos. Então, só que pessoas diferentes. E que isso acontece. Falar um pouquinho sobre isso. Mas, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem algum vídeo sobre mesa flexora que eu posso falar sobre isso. Isso tá totalmente tem totalmente a ver com a retroversão pélvica e por que a retroversão pélvica acontece, né? A mesa flexora num desenho é mais complicado, né? Porque o desenho não tem diferenças anatômicas. Mas aqui tá vendo que a almofada já chega bem perto do glúteo, mas não toca. Eu vi outras pessoas fazendo aqui. Aqui tem ensinando, enfim. Porque a mesa flexora tem essa inclinação, né? E totalmente a ver com relação ao comprimento e tensão. Não vou falar nesse vídeo, mas se você quiser um vídeo sobre comprimento e tensão, qual a diferença de uma cadeira flexora para uma mesa flexora, né? Tem totalmente a ver com as posições do quadril em relação à flexão do joelho. E isso vai alterar qual o comprimento e tensão dos teus isquiotibiais, né? Os posteriores de coxa vão ser mais ativados ou menos, enfim, tem várias considerações. Isso é tudo relação ao comprimento e tensão. Eu posso trazer aqui, se quiserem, comentários no Instagram. E aqui, ó, bem difícil ele chegar, né? E provavelmente se ele tivesse com as costas mais retas, né? Tirando essa inclinação aqui, seria mais difícil ainda. Tem uma relação com comprimento e tensão e uma relação entre estruturas, né? Principalmente estruturas passivas para uma determinada amplitude. Mas tem pessoas que conseguem fazer como provavelmente essa moça consegue fazer. E por que é diferente, né? Principalmente musculaturas do quadril referente ao tamanho do tronco dessa pessoa e o tamanho do fêmur, nesse caso, né? Já que é quadril e coluna. E por isso que eu trouxe um videozinho que eu achei bem interessante, eu achei esses dias. Esse aqui não, eu vou falar sobre retroversão pélvica já. Mas, inclusive, antes de dizer que o amiguinho está fazendo agachamento errado, né? Esse é o nome do vídeo. Antes de dizer que o amiguinho está fazendo agachamento errado, saiba que diferentes indivíduos agacham de formas diferentes. Joelheiras para agachar pesado. Isso aqui é uma propaganda. Enfim, mas vamos ver as considerações dele. E eu concordo, porém falta
Faltam algumas informações que eu vou trazer aqui, mas é porque pelo tempo, né? 1 minuto só de vídeo, então não tem como trazer tudo. Mas vamos lá. Você já viu aquele tipo de agachamento onde a pessoa inclina o tronco quase lá no chão? Se você chegar em qualquer academia e ver alguém fazendo isso, é certo que o pessoal tá julgando e falando que quer pegar peso que não consegue, por isso que tá fazendo errado. Mas isso aí é totalmente sem sentido. O agachamento é um movimento bem complexo e as alavancas da pessoa vão interferir no movimento que ela faz. Ou seja, se as alavancas são individuais, cada agachamento vai ser de um jeito diferente. E não existe agachamento certo ou agachamento errado. Vou te dar um exemplo. Indivíduos que têm um fêmur mais longo, o fêmur é o osso da coxa, pra quem não sabe. Adoro essas afirmações, velho. É agachamento certo ou errado, principalmente no nível de complexidade que é um agachamento, cara. É muito difícil dizer certo ou errado. Certo ou agachamento errado. Vou te dar um exemplo. Indivíduos que têm um fêmur mais longo, o fêmur é o osso da coxa, pra quem não sabe, aquele que vai do seu joelho até o seu quadril. Quando o comprimento desse osso é desproporcional com o seu tronco. Isso aqui é bem interessante, né? Isso aqui, ó como interfere nos ângulos do joelho, causando mais ou menos compressão patelofemoral. Lembrando que a compressão patelofemoral, ela é simplesmente essencial, senão você não teria estabilização suficiente na articulação do teu joelho pra tu conseguir fazer movimentos como esse, tá? Então a compressão patelofemoral não é uma coisa ruim, é uma coisa que acontece. E se a gente vai aplicar ela com mais intensidade ou não, depende do nosso aluno, depende do que você quer, né? E a sua tíbia, que é a canela, geralmente os indivíduos eles agacham jogando o tronco mais pra frente. E eles não fazem isso porque eles querem. O corpo faz isso de maneira automática pra poder equilibrar o centro de massa. A barra ela vai estar. Vou falar sobre o centro de massa, tá? E a barra sempre montando pro meio do pé. Eu trouxe umas animações aqui que não ficaram muito boas, eu tentei deixar elas melhores, mas dá pra explicar um pouquinho sobre isso. Sempre apontando pro meio do seu pé, que é onde fica o seu centro de gravidade. Como esse tipo de indivíduo com fêmur longo vai jogar o quadril mais pra trás, automaticamente o tronco vai inclinar mais pra poder compensar e manter o centro de gravidade. Se eles tentarem manter o tronco ereto, eles vão desequilibrar o centro de gravidade e consequentemente cair pra trás. Enquanto indivíduos com o fêmur curto, você pode perceber que o tronco dele é bem mais comprido do que o fêmur, eles tendem a agachar com um tronco mais ereto. Isso aí é um movimento totalmente natural do corpo. Ele não faz força pra deixar o tronco ereto, simplesmente acontece. Então, independente das suas individualidades anatômicas, só agache. E não esquece de me seguir aqui pra poder receber mais conteúdo do tipo. Só agache, de forma confortável. Mas beleza, eu gostei muito desse vídeo, né? Fala sobre a diferença, né? A tendência do tronco estar mais ereto ou do tronco inclinar mais. E essa diferença vai incidir totalmente no torque em relação ao joelho e ao quadril, né? O quadril coluna, né? Quando você inclina mais, você vai ter mais torque. Pra coluna é mais complicado, enfim. A primeira coisa que ele fala... Alavancas... Eu já falei sobre exercício errado. Certo. Vamos para as considerações. Eu fiz um videozinho aqui, ó, uma animaçãozinha, ó. Beleza. Vamos para as afirmações. Afirmações não, as considerações físicas.